Fala pessoal, como é que vocês estão? Professor Luffy Vale aqui no nosso canal Luffy Vale, no segundo do nosso bloquinho aí de 4 episódios falando sobre os 3 ou 4 poderes no Brasil. Você que acompanhou o nosso último vídeo, acompanhou toda a discussão sobre a questão sobre o poder executivo, esse onde está presidente, governadores e governadoras, prefeitos e prefeitas, que executa, portanto, que administra, o nosso país nas esferas federal, estaduais e municipais. Hoje nós vamos falar sobre o legislativo. Pois é, poder legislativo, esse poder que apesar de ser importantíssimo, é pouco falado e ainda muito marcado por uma visão meio equivocada que a sociedade tem, do tipo, mas deputado não serve para nada, quando na verdade esses caras são até mais poderosos numericamente, estrategicamente e legalmente falando do que o próprio presidente, governador, prefeitos e prefeitas. Por isso eu convido você, te provoco, mais do que te convido, a pensar sobre o legislativo, como ele funciona dentro do nosso Brasil, para que ele serve afinal, quem são as pessoas do legislativo e por que é tão importante a gente pensar sobre isso, conhecer mais sobre esse poder, para votar, para escolher pessoas que vão constituir um legislativo que seja verdadeiramente comprometido com, pelo menos a maior parte da população brasileira, sem evidentemente perseguir ou marginalizar ou tentar exterminar as minorias, Uma democracia não pode ser simplesmente a opressão da maioria contra a minoria, só porque a maioria é majoritária. Pelo contrário, é preciso olhar para as minorias e protegê-las toda vez que elas se encontrarem numa situação de marginalização, de opressão, de vulnerabilidade. Essa é a função, de um Estado democrático, não há dúvidas. Para que serve o legislativo? O legislativo legisla. Mas o que é isso? Essencialmente, o legislativo cria leis. É o legislativo que vai propor leis que irão fazer parte da Constituição Federal, das leis estaduais e municipais também, e é o legislativo que vai julgar, é o legislativo que vai votar, é o legislativo que vai aprovar ou não as leis que também podem ser produzidas e enviadas do executivo. Peraí, você falou uma coisa, agora falou outra. Não, tanto o legislativo quanto o executivo podem propor leis, mas quem vai de fato votar e fazer essas leis funcionarem, em última análise, é o legislativo. Aguenta aí que eu já te explico. O legislativo também é dividido em 3 esferas, em 3 níveis. Começando pelo legislativo federal. Você sabe quem é o legislativo federal? Congresso. O Congresso é dividido. Você já viu aquela foto clássica de Brasília? Tem, o pratinho para cima, o pratinho para baixo? Pois bem, o pratinho para cima representa ali a Câmara dos Deputados, deputados e deputadas federais, 513 deputados e deputadas eleitos pela população, e o Senado, pratinho para baixo, 81 senadores e senadoras, também eleitos pela população, vão compor juntos o Congresso. Bom, mas para que tem as duas coisas? Uma só não funcionaria? Não. Muitos países têm essa mesma estrutura. Aqui a gente chama de Câmara dos Deputados e Senado, mas em muitos lugares fala-se de Câmara Alta e Câmara Baixa, por exemplo, No Senado, a gente tem 81 senadores e senadoras, 3 por estado. Então todo estado vai ter a mesma representatividade. A força, por assim dizer, de São Paulo vai ser a mesma força do Sergipe, do Amapá, do Rio Grande do Sul ou de Goiás, numa votação, porque cada estado tem 3 senadores ou senadoras. Já na Câmara dos Deputados, como são 513 deputados e deputadas federais, o número de deputados e deputadas é proporcional à população de cada estado. Então, evidentemente, por exemplo, o estado de São Paulo tem muito mais deputados e deputadas que estados menos populosos como Roraima, Rondônia, Amapá, porque são estados que têm menos pessoas, Tem uma população menor, portanto, menos eleitores e eleitoras. A grande questão é que o Congresso sempre vai votar em conjunto. As leis que, por exemplo, o presidente propõe vão ser analisadas e podem ser aprovadas ou não pela Câmara, depois pelo Senado e assim pelo Congresso. E quando o Congresso propõe leis, cria leis, elas vão para o Executivo Federal, para o presidente no caso, que até pode fazer ajustes, alterações, vetar parcial ou totalmente o que está naquele projeto, mas esse projeto volta para a Câmara e para o Senado. A palavra final, no caso de disputa, o presidente não quer de jeito nenhum deixar aquilo passar, ou quer muito que aquilo passe, mas o Congresso não. Os interesses são opostos. De quem é a palavra final? Do Congresso, do Senado e da Câmara. São esses caras que têm a palavra final, até porque o presidente é uma pessoa só, o Senado são 81,
Câmara dos Deputados 513, é justo, faz sentido que o Legislativo tenha mais poder, que numericamente é mais representativo que o Executivo nesse aspecto. Embora o presidente seja o chefe do executivo, né, e o chefe do Estado, em alguns modelos democráticos, as democracias e as repúblicas parlamentaristas, quem exerce essa função mais dinâmica de tomar decisões com efeito, inclusive nas monarquias parlamentaristas, é essa figura do primeiro-ministro ou da primeira-ministra. No Brasil não tem isso, mas é o chefe do Estado que vem ali do parlamento. Ah, seria melhor se o Brasil, ao invés de presidente, tivesse primeiro-ministro. Veja, nós teríamos aí, como presidente do Congresso, um primeiro-ministro. Aí você me conta, baseado aí nas últimas pessoas que foram presidentes do nosso Congresso, se de fato seriam pessoas mais aptas, né? Mais bem preparadas, mais competentes, mais alinhadas ao que você pensa para governar o país. Eu diria que não. E que é bom que haja exatamente essa disputa, né, entre executivo e legislativo, para que esse sistema de pesos e contrapesos possa minimamente convergir para um caminho mais democrático e menos tendencioso à corrupção. O problema é esse, né, gente? Quando o executivo precisa que algo seja aprovado, o critério do legislativo deveria ser: se é bom para a população, tem que ser aprovado. Geralmente não é isso que acontece, e daí a gente vê essa série de ferramentas e medidas de manipulação, de compra de votos, de influência, de tentativas, né, de comprar o legislativo ou comprar o apoio do legislativo para conseguir governar. E não é só a relação entre presidência da República e Congresso, viu? Lá na escala estadual, a gente tem também, junto com o executivo estadual, que é o governador, a governadora, o legislativo estadual, que vai ser representado ali pelas assembleias legislativas, somando cerca aí de 1.059 deputados e deputadas estaduais. São Paulo, por exemplo, né, é o estado que mais tem deputados e deputadas estaduais, porque é o estado mais populoso do nosso país. Os estados menos populosos têm menos deputados e deputadas estaduais e funciona da mesma maneira. O governador, a governadora, só pode governar dentro do que está na lei, e para fazer qualquer mudança na lei, o legislativo tem que aprovar aquilo que o executivo propôs, e o executivo é obrigado a aceitar aquilo que o legislativo aprovar. Isso é uma questão também importante aí de ser discutida, né? Debatida. Veja só, quando a gente pensa ali no Congresso, 82% do Congresso é formado por homens, 73% deles são pessoas brancas e são principalmente empresários, administradores, advogados. 80% tem ensino superior completo, mais do que o dobro da média da população nacional. Entende quem que está no poder tomando as decisões? De novo, né? Homens brancos, velhos, ricos e que estudaram. Olha o que quer essa pessoa que te fala que estudar não faz mais efeito, que estudar não é mais importante. É só olhar para quem manda, para quem controla, para quem governa. Salvo raríssimas exceções, essas pessoas têm muito estudo, sim. E um patrimônio declarado fica aí numa média sempre acima de R$1 milhão. Essa é a faixa dos nossos congressistas, que tem um salário de 46 mil e uns quebrado por mês, mais auxílios que podem dobrar esse valor, além de toda a questão dos assessores, assessoras, equipe, a produção, custando um total aí aos cofres públicos de 15 bilhões de reais por ano. Estou falando só do Congresso, com despesas, né, administrativas, fora as emendas parlamentares, que são recursos que o parlamento, o legislativo, toma para si desse orçamento total da União, que também tem que ser destinado a hospitais, escolas, polícia, folha de pagamento dos funcionários públicos, fazer, né, o país funcionar. E esse recurso que a gente chama de emenda parlamentar é um dinheiro que os deputados e deputadas mandam diretamente para o executivo, geralmente municipal, e prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, que aí vão ser o legislativo municipal, vão usar esse dinheiro que deveria ser para a população, mas muitas vezes em benefício próprio, né? Foram 61 bilhões de reais de emendas parlamentares projetadas para 2026. Na época do Lula, primeiro governo, explodiu o escândalo do mensalão. Você deve se lembrar, né? Pessoas importantes do alto escalão foram presas nessa época, porque essa propina que era paga para deputados e deputadas, para que o governo federal, o executivo conseguisse governar, isso constituía crime, isso era ilegal. Pessoas foram presas, né? Foi um processo bastante complicado, tanto da direita, né, quanto da esquerda, diga-se de passagem, para
Para mim não tem cena mais impactante do que Zé Dirceu, que braço direito ali, ou esquerdo, do Lula, dividindo cela com Valdemar da Costa Neto, amigo pessoal, presidente do partido de Bolsonaro, dividindo cela pelo mesmo crime na época. Esse dinheiro era ilegal, por isso foi crime. Só que depois que o tempo foi passando, isso foi se convertendo na política das emendas secretas. E Bolsonaro institucionalizou isso, né? O orçamento secreto era o dinheiro que ia sendo repassado e a destinação não era esclarecida. Ninguém sabia direito para onde esse dinheiro ia. E agora com o governo Lula, está tendo uma pressão muito forte do judiciário, vou falar dele no próximo episódio, querendo evitar que isso aconteça. O orçamento já não é mais tão secreto, mas virou as emendas PIX, né? Evoluiu do mensalão pro bolsolão e agora virou emenda PIX. Veja só, que não é ilegal, mas é altamente imoral, no meu ponto de vista, e cria um antecedente aí complicado de compra de votos do executivo para o legislativo, que só vai governar para o povo se receber dinheiro. Esses caras têm que governar para o povo porque é a função deles, não porque eles estão recebendo dinheiro. Fora o custo que eles já têm com a folha administrativa. O parlamento federal é esse, o nosso Congresso, e as assembleias legislativas também majoritariamente masculinas, 82% homens, 70% brancos, 75% de direita e centro-direita, não é novidade. E tem um custo estimado de 10 bilhões de reais por ano, só com folha de pagamento, considerando também toda a estrutura anexa, com auxílio, né, benefícios aí que se estendem a pessoas que estão próximas, pessoas contratadas, assessores, enfim. Ou seja, não é barato, né? E no municipal, só para trazer a escala ali que está na base, né, junto com os prefeitos e prefeitas, estão os vereadores e vereadoras. No Brasil são quase 60 mil, 58.446 para ser mais exato, em 2026. Também 82% homens, 52% brancos, aqui rompe-se um pouco a ideia da divisão da cor da pele. E aqui tem mais classe média do que pessoas muito ricas, né? Olha que coisa, no município, principalmente nas cidades menores, as capitais são exceção, você tem essa capilaridade, você tem pessoas que são lideranças locais, principalmente lideranças comunitárias, lideranças religiosas, empresários, pessoas ali que estão ligadas com o comércio da cidade, que se tornam também vereadores e vereadoras, e a maioria deles, 83% de partidos ali do centrão e da direita. Portanto, a esquerda no Brasil é resistência. A esquerda no Brasil, mesmo com Lula no poder, é oposição quando a gente pensa no legislativo e também nos municípios. As despesas totais desses quase 60 mil vereadores vão girar em torno de 20 bilhões de reais por ano. E aí você pode virar para mim e falar assim, é uma dinheirama que está sendo jogada no ralo, esse bando de corruptos desonestos, usando dinheiro público com corrupção. Eu entendo que a fiscalização deveria ser maior e mais rigorosa, né? Existem países, por exemplo, como na China, onde ao assumir um cargo público, a pessoa vai ter o patrimônio ali dela declarado, esse patrimônio não pode subir durante o período em que ela exerce cargo público, a não ser pelo próprio salário que ela ganha e os investimentos lícitos, né, que ela faz com esse dinheiro que ela recebe. No Brasil é uma coisa impressionante, a pessoa começa a vida pública com um carro financiado, uma casa alugada, passou ali 10 anos, 15 anos, tá cheia de franquia, de loja de chocolate, mansões, apartamentos, sítios, dinheiro na bolsa, paraísos fiscais. E aí? E é meritocracia, né? Aí a pessoa venceu na vida porque pensou positivo. Já pensou? Que coisa bacana? E eu não acho que seja saudável reduzir o legislativo. É muita gente. Nós somos 220 milhões de pessoas. Eu quero que tenha muita gente no governo para que esse governo seja representativo e para que ele não se torne um governo totalitário. Ter menos gente no poder não significa que essas pessoas seriam mais honestas. Pelo contrário, eu acho que quanto mais gente, menores são as chances desses grupos se alinharem e se tornarem cúmplices uns dos outros diante da corrupção. O que eu acho escandaloso é isso, né? O jeito que esses cargos públicos são usados, principalmente por pessoas que já são ricas, já são a elite financeira do Brasil, em benefício próprio. Esse é o grande problema. E quando a gente divide a sociedade entre população, políticos e empresários, a gente corre um risco gigantesco de cometer um erro grosseiro e de não entender que os empresários são parte da população. E reforço, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos. É uma generalização problemática. Pensa só, o cara usa a máquina pública em benefício próprio, né? Ele usa o espaço que ele tem ali para legislar para si. Ainda que ele não seja um mega bilionário, um super investidor, né, das big techs, quando ele entra na prefeitura, ele vai fazer a prefeitura levar benefícios para o lado dele.
para a atividade que ele desenvolve. E vice-versa. À medida que você começa a ganhar poder, você vai querer converter esse poder em benefício próprio. Aí você começa a investir, vai comprar, vai colocar dinheiro num setor industrial e vai querer que aquilo cresça. Você está misturando, né, a iniciativa pública com a iniciativa privada, e isso dentro da ordem democrática não é ilegal. Pode ser imoral, mas não é ilegal. O lance é que a gente tem que fiscalizar essas pessoas. Será que o nosso Congresso, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e vereadoras representam a população? Quais são as bancadas mais fortes, por exemplo, do Congresso? Já falei que são pessoas majoritariamente brancas, homens, velhos, ricos. Isso não é representativo da maior parte da população. Mas quais são as maiores bancadas? A ruralista é a maior, é a mais poderosa. Desde a época do Brasil colônia, do Brasil Império, da República Velha do Café com Leite, durante a ditadura militar, quem deu o golpe, né, contra Jango foram os setores do agronegócio, os ruralistas que não queriam reforma agrária. Então a gente vê que esses caras estão no poder literalmente desde o século XVI. E por que, né, que a gente continua votando nesses caras e colocando eles no poder? Se eles são uma minúscula minoria da nossa população. E essa é uma tendência na América Latina, viu? É uma herança da escravidão e do colonialismo, esse poder quase fisiocrático que vem de quem controla a terra. E eu não estou falando do pequeno produtor rural que está lá nas cooperativas produzindo alimento com muito trabalho. Não, essas pessoas eu admiro profundamente. Eu estou falando dos ruralistas, herdeiros dos latifúndios das décadas dos séculos passados, que são os coronéis, né, do século XXI, que continuam governando, explorando o trabalho análogo à escravidão, devorando o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, para plantar soja e criar vaca, com dinheiro público, destruindo garantias como aconteceu com o Código Florestal. Foi um dos principais motivos da Dilma ter sofrido um golpe, né, a resistência que ela apresenta a esse Código Florestal, que destruiu garantias ambientais e abriu espaço para o agronegócio se tornar ainda mais predatório, ainda mais destrutivo para a natureza dentro do nosso país. E são pessoas que têm propriedades com milhares de hectares. Um hectare são 10 mil metros quadrados. São pessoas que têm terras, propriedades maiores que cidades. Isso é um absurdo. São pessoas que mandam, que controlam o nosso país, que estão principalmente no espectro da direita e do centrão, mas tem até gente da esquerda na bancada ruralista. Além dessa, bancada evangélica, não é? A bancada ali não se deve generalizar, mas a bancada que tem muitas pessoas ali que são fundamentalistas, ultraconservadoras, que falam muito de intolerância religiosa, mas são as primeiras a demonizar, por exemplo, a diversidade que existe dentro da população brasileira. E não estou falando só de diversidade sexual, de gênero, estou falando da própria diversidade cultural, das religiões de matriz africana, do pensamento cultural, da cosmologia dos povos originários, que os fundamentalistas nem consideram religião, sabe? Chegam no nível de falar de cristofobia. Cristo que teria vergonha de um negócio dele, uma expressão dessa, principalmente da maneira como a religião é usada, né, para deformar esse entendimento que a gente tem sobre os próprios valores cristãos, se assim a gente pode chamá-los. Vou falar do quarto poder depois, hein? Não perca o nosso quarto episódio. Agora, além da bancada evangélica e da bancada ruralista, a bancada militar tem ganhado muito espaço. A bancada da bala, desses caras que já têm muita grana, já exercem ali uma função pública, como servidores, como agentes públicos das forças de repressão do Estado, e quando entram em cargos como deputados, senadores, vereadores, claro que vão legislar em causa própria. E geralmente vão tratar a violência, o tráfico de drogas, a criminalidade como problemas principalmente de segurança e não problemas estruturais, decorrentes da pobreza, da miséria, da exploração, da exclusão, da vulnerabilidade. Será que eles vão priorizar uma política preventiva ou, por exemplo, lucrar vendendo armas? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Além disso, a bancada dos empresários, né? A bancada do empresariado, que está hoje protegendo lobbies de big techs, está protegendo empresas de apostas, que ganham dinheiro explorando o vício de pessoas que perdem tudo diante do desespero e da promessa, né, de ganhar dinheiro sem trabalhar, sem se esforçar. A gente tem dentro do Congresso lobbies defendendo empresas de apostas. Isso é uma coisa completamente antidemocrática, completa degeneração, né, dos valores que a gente tem enquanto sociedade. E do outro lado, a resistência. A gente tem uma bancada trabalhista, liderada principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, como oposição, como resistência a essas bancadas mais elitizadas. A bancada do COCAR, que finalmente
finalmente passou a existir, tem ganhado força, mas ainda é pequena, ainda tem pouco poder diante da bancada ruralista, do agronegócio. A gente tem a bancada das diversidades, né, trazendo o movimento LGBTQIAP+, as mulheres, as pessoas pretas, historicamente marginalizadas, minorizadas, silenciadas, que continuam sendo minoria dentro do Congresso, dentro dos espaços de poder e decisão, mas que precisam exatamente do nosso apoio para crescer, para se desenvolver, para ocupar esses espaços de poder e decisão, que não pode ser um espaço só cheio de velho branco rico de terno e gravata, preocupado com o dividendo que vai ganhar, enquanto a pessoa está em situação de rua passando fome, sendo assassinada por uma política de extermínio. E a gente autoriza isso através do nosso voto. Esses caras, por mais canalhas, incompetentes e mentirosos que sejam, chegaram nesses espaços de poder através do voto. Por isso é tão perigoso entrar nessa pilha do voto protesto. Ah, vou votar num candidato horrível porque é uma forma de protestar. Não faça isso, seja mais inteligente, pesquise, procure, não vote numa pessoa, vote num projeto de governo. Por quê? Porque são os deputados, deputadas, senadores e senadoras que vão criar as barreiras, as pontes, os caminhos, os limites para que o presidente governe. Esse é o ponto, né? Eles têm mais poder que o próprio presidente. São os deputados e deputadas estaduais que vão criar as bases para que o governador, a governadora possa fazer políticas públicas ou não. São esses caras que vão criar, não é, toda a estrutura das leis que os governantes do executivo têm que seguir. Então eles estão na base, eles são alicerce. Longe de não ter função, eles são importantíssimos. Essa é a questão principal. Mas a gente escanteia, a gente joga de lado, né? Tem gente que nem sabe em quem vai votar para deputado, para senador, pega um santinho na rua. Gente, isso é jogar fora o nosso poder, que já é pequeno, enquanto cidadão, enquanto cidadã, numa democracia representativa. É preciso conhecer, fortalecer, entender qual que é o partido daquela pessoa, o que aquele partido prega, o que significa uma agenda de direita, uma agenda de esquerda, o que significa um cara ocupar um espaço público para desmontar o Estado, para precarizar a estrutura que a gente tem, o SUS, as universidades públicas, para entregar para o capital privado estrangeiro as nossas empresas estatais estratégicas, sejam bancos, mineradoras, empresas, né, de setores estratégicos como eletricidade, telecomunicações. A gente tem que entender que isso impacta diretamente a nossa vida. E esses caras não têm poder porque é um poder divino que foi dado a eles hereditariamente. Esse poder vem através do voto. Então, se a gente quer uma sociedade, se a gente quer governos, se a gente quer políticos melhores e mais competentes, a gente tem que melhorar também enquanto cidadãos e cidadãs, enquanto eleitores e eleitoras. E fiscalizar, viu? Porque a gente sabe o quanto nos municípios é comum gente vendendo voto, com cesta básica, com reforma de casa, com dinheiro, propina na cara dura, promessa de cargo, promessa de vaga na escola, promessa de, sei lá, furar fila no hospital. Se essa pessoa já está se corrompendo para pedir seu voto, como esperar que ela governe de forma honesta? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que a gente tem que perguntar. E exatamente para evitar que esses limites sejam extrapolados, é que um poder fiscaliza o outro. E o judiciário, sobre quem a gente vai falar no nosso terceiro episódio, é que vai tratar exatamente desses limites, desse juízo, dessa ponderação do pode, não pode, é legal, compondo aí a tríade, né, dos três poderes, tá certo? A gente fala pouco do legislativo e por isso costumam haver dúvidas, mas é preciso pensar e discutir esse tema para a gente melhorar a qualidade da nossa própria democracia. Escolhi uma pergunta aqui interessante, vamos pensar sobre ela. Então, dentro das muitas perguntas, né, curiosidades, questionamentos e também provocações que vocês trazem, que são sempre muito importantes. Aliás, se você não se inscreveu, não deixa de se inscrever. Aproveita para deixar também suas perguntas, o seu feedback, me fala se está gostando dos conteúdos. E dentro dessas provocações apareceram duas aqui interessantes. Uma pergunta e outra um questionamento de fato. Primeiro, né, que acho que é justo. Para que tanto deputado e senador, professor? Precisa de tudo isso? E depois uma ponderação, acho que dentro da pergunta, né, de uma outra pessoa, dizendo o seguinte: não é justo que São Paulo e Acre tenham o mesmo peso no Senado, você não acha? Interessantes as provocações. Primeiro, eu penso de fato que esse número grande de deputados, deputadas, senadores e senadoras seja uma tentativa de criar um legislativo verdadeiramente representativo. Poucas pessoas vão acabar representando poucos grupos. O que acontece é que mesmo com muita gente, a gente acaba elegendo pessoas iguais. A gente precisaria, em 81 senadores, 513 deputados e deputadas, ter essa representatividade que o povo brasileiro tem. Aí faria sentido.
Porque teria alguém lá dentro brigando pelos interesses dos empresários, mas também das empregadas domésticas. Teria alguém ali querendo destruir as florestas para minerar nióbio, mas também povos originários lutando pelo direito à terra. Haveria empresários entreguistas querendo privatizar a educação, mas também pessoas verdadeiramente engajadas com a soberania do Brasil, defendendo setores estratégicos. Essa é a premissa de uma democracia representativa, esse equilíbrio de diferentes setores da sociedade representados na figura dos senadores e senadoras, deputados e deputadas. Por isso não acontece. Então eu não acho que sejam muitas pessoas. Eu acho que há sim privilégios, penduricalhos, excessos, né? Principalmente na hora de falar dos direitos e das remunerações que essas pessoas possuem. O salário já seria mais do que suficiente para que eles consigam sobreviver. Com todos os auxílios que eles possuem, esse valor mais do que dobra, né? Mas eu acho que o número não é um exagero. É preciso que eles sejam muitos e muitas para representar os muitos e muitos brasileiros e brasileiras na sua diversidade. Agora, com relação ao Senado, eu também acho muito importante que o Acre tenha o mesmo peso que São Paulo, que Minas Gerais, que o Rio Grande do Sul, que o Amazonas, que o Amapá ou que Alagoas. Por quê? O executivo é pouco representativo do Brasil como um todo. Nós tivemos ao longo da história muitos presidentes que vieram de Minas Gerais, que vieram do Rio de Janeiro, que vieram aqui do Rio Grande do Sul, desse eixo sul-sudeste, né? Algumas pessoas do Nordeste, por exemplo, nenhum presidente veio do Centro-Oeste ou do Norte, que também são Brasil. Então, se por um lado na Câmara dos Deputados a gente tem um número muito maior de deputados e deputadas federais de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do que do Acre, ou de Rondônia, ou de estados menos populosos, é natural que no Senado todas as unidades federativas tenham o mesmo peso, porque o Acre é tão Brasil quanto São Paulo, Amazonas é tão Brasil quanto Rio Grande do Sul, Roraima é tão Brasil quanto a Bahia. A gente está falando de um país, não de áreas segregadas, não de áreas separadas. Então há um sistema ali de compensação, por assim dizer, e espera-se que o Senado, embora represente cada unidade federativa, pense também no Brasil como um todo, para que haja um equilíbrio no Senado, para que todos os estados tenham o mesmo peso, enquanto essa proporção seja mais representativa da quantidade numericamente das populações de cada estado na Câmara. Juntando Câmara e Senado é que você tem, por fim, o Congresso. E reforço, o importante não é reduzir o Congresso, é torná-lo participativo, fiscalizar o jeito que o dinheiro público está sendo usado e priorizar as agendas populares. Saber, né, se a pessoa em quem você votou tá lá só enchendo o saco, lacrando para fazer corte em rede social, ganhando dinheiro com fake news, ou se ela tá de fato votando leis, apoiando projetos que beneficiam você e a sua classe social, o seu grupo econômico, o lugar onde você vive, o território onde você está com a sua família. Você acompanha o trabalho da pessoa em quem você votou na última eleição? Para deputado, deputada, senador, senadora? Você nem sabe se essa pessoa foi eleita, e se ela foi eleita, nem sabe como ela está votando. Por exemplo, o fim da escala 6x1. É uma agenda importantíssima, né? Por isso a gente tem que exercer o nosso papel de cidadania. O sistema ele é feito para a gente não ter tempo de fazer isso, mas a gente tem que priorizar essas agendas. Para de ler livro de autoajuda e vai ver o que o Congresso está votando. Ah, mas é chato, eu não entendo nada. Eu entendo que as coisas ali são feitas para que a gente não consiga muitas vezes compreender, e o canal está aqui para isso, para tentar de alguma maneira estabelecer esse diálogo, te ajudar a se formar enquanto cidadão ou cidadã e se posicionar criticamente diante da realidade, não só lamentando que as coisas são como são, oh meu Deus, o Brasil é uma porcaria, mas ao contrário, entendendo como eu posso mudar isso e assumir esse protagonismo que a população deve ter dentro dos sistemas democráticos, construindo caminhos contra-hegemônicos e contra-coloniais. Olha aí, tá lá na lojinha do Blablalogia, essa camiseta mostrando, né, que os problemas que a gente tem no Brasil, inclusive na disputa dos poderes, com os golpes, com toda a briga que há entre empresários, setores da iniciativa privada, interesses da população, se expandem também nos países vizinhos. O Brasil se parece muito mais com a América Latina do que a gente acha muitas vezes. Então, não deixa de acompanhar o nosso próximo episódio. Se você pulou o primeiro, volta, porque ele é importante, sobre o executivo. E vamos falar na nossa sequência sobre o poder judiciário. Esse mesmo, do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, esse aí, dos caras de toga, do STF. Não perca! Por aqui é só e até o próximo, gente. Beijos, abraços, até a próxima.